Ele tá online. Ah, Isso que a gente está esperando ele. Pronto. Que a gente é umas pessoas assim, muito pontuais, né, Lobo? Fica, é. Isadora tentando entrar e eu mandando mensagem pro Marcos, não tá vendo. Entrou o Marcos. Eu achei que o Marcos não aparecesse para aceitar, porque como eu mandei o convite para vocês. Hum. Oi, Marcos. Lobo, eu já estávamos aqui, assim. O Não, eu Yuri hoje, não vai poder vir na aula, porque vai no dentista. desde manhã, hoje eu estou lutando contra o meu computador. Eu achei cada vez pior. Isso é uma luta diária, né? Eu que estou no terceiro, mas eu tenho o do Lobo de reserva, já que ele não está usando, disponibilizou para mim. Mas você Porque sabe que eu acho. aparentemente eu toco em computador e eles estragam na pandemia. Eu acho assim que diferente da maior parte dos colegas aqui, o meu problema é falta de conhecimento. Eu é conexão. Eu já até aumentei ali a net, ali o meu pacote, que era um pacote antigo de 5 mega, coloquei para 25, só que aí ficou pior. Porque aí começou a dar uma incompatibilidade de aparelho um com o outro. Mudou a frequência. Ficou um inferno. O meu é conexão, sou eu, é o HD, aparentemente E tudo. eu tenho problema de som e teclado às vezes. A gente nota, né, Lu? Isso aí a gente nota, principalmente nas palestras da pós, assim. O Lobo está mudo. Ai. Aquele dia que eu caí, a Adriana me disse que tu começou a me chamar e eu não tava. Te chamou a Adriana, ela tava pegando iogurte na cozinha. Gente, iogurte dá um azar. Porque eu sempre sou chamada nas reuniões quando eu tô pegando um iogurte na cozinha. Tu tá sentado ali o tempo todo, já não aguenta mais. Mas aí tu vai buscar um iogurte na cozinha, é quando alguém fala o teu nome, assim. Por favor. Mas o pior, eu não sei pro pessoal aqui, mas é quando tu tá viajando, que alguém pergunta alguma coisa pra ti, tu não tá nem aí, tu tava lá no outro lado. E quando tu não sabe o que responder, assim, aí tu tenta enrolar um pouco, assim, então, sobre isso, minha supervisora do pós-doc, ela faz direto isso, e é sempre quando eu fui pegar o café, é sempre quando eu fui pegar uma água, é qualquer coisa que eu vou fazer, aí ela pergunta, então agora eu gostaria de saber o que Augusta acha sobre isso? E aí eu não sei o que é isso. Aí eu chego assim. Então, sobre esse tema, eu acho muito importante a gente refletir, porque é um tema que nos traz questionamento. Eu começo a enrolar, né? Fazer o quê? Mas é difícil enrolar a minha supervisora, o Lobo. Já leu, né? Não é exatamente a pessoa mais fácil de ser enrolada. Que estamos nós entregando para os alunos, que a gente age como aluno. As dicas. Que a gente continua agindo como aluno. Aluno age como aluno. Para sempre, pode ser no pós-doutorado, mas age como aluno. Assim. É. A gente tem, se não me engano, as câmeras que estão abertas hoje são as mesmas de ontem. Eu só não vi a Valentina e a Mavi com seus fundos super discretos. A Isadora abriu agora. Mavi com seu fundo discreto. A Valentina já vai abrir, ela está preparando o fundo. Vai arrumar. Exatamente. Esses fones, eles destroem meu cabelo. Assim. Só que eu não consigo com os sons externos. Eu não sei, mas esse microfone aqui é melhor do que o que usava o outro, né? Porque aqui tem cachorro, tanto no pátio do vizinho, que são os piores, sempre do vizinho é o pior, quanto os aqui de casa. Então, eu tenho cachorro também. Tem gato.
e tenho um filho de 6 anos, né? Então, hoje ele está em Pelotas, está voltando de Pelotas, eu já sou uma mãe muito saudosa, mas eu confesso, nossa, quinta-feira passada, então foram 3 turnos e tem o ciclo da Páscoa. Como é mais fácil, né? Sem uma criança em casa. Porque ele costuma participar, já avisando a turma, né? Meu filho costuma participar, costuma colocar dinossauros na câmera, costuma falar alguma coisa assim. E né, ele chega, fala, e às vezes ele desliga a minha câmera e diz que é para eu sair do computador. Então acontece bastante, né? Principalmente com as minhas orientandas, assim, ele pega. E ele me diz assim na cara de pau, assim, coloca aqui, ó, vai aparecer sua foto para ela, deixa ela falando. E, tipo, a minha orientanda tá só comigo, né? Se ela vai notar, assim, que não tem uma resposta de volta. Mas ele já tá de saco cheio do meu trabalho em casa. Ah, que pessoal que tem tanto cachorro, eu tenho 2, são da minha mãe, na verdade. Eu tenho 4 gatos. Ah, a minha mãe tem 2 gatos, eu tenho uma. Quer dizer, a minha é de França, né? Mas é minha também. Será que é isso? Galinhas. Galinhas. Eu tinha galinha em casa, gente, quando eu era criança. Os gatos são da Cris, né? Mas é como se fosse meu também. A Pompom é do Franz, né? Mas é minha também. Pavões, nossa, pavões. Pavão. Não, os meus vizinhos têm 2 pavões cada um, então eles ficam gritando e eu fico no meio. E daí às vezes é infernal. Eu sinto que eu já vou virar um pavão algum dia. Eles gritam super alto, cantam, né? Não, Aí eu fico andando com esses headset enormes. O pessoal do terceiro disse que era headset gamer. E a Elisa, né, a headset gamer é melhor. A Elisa me disse que eu pareço uma vendedora de telemarketing. Aí fiquei traumatizada. Assim. Mas isso aqui machuca horrores, né? Machuca demais. Por causa dos piercings que eu fiz há 20 anos e nunca tirei. Eles não saem, né? Não vão sair mais. Não tem, o que torcer o pino depois de 20 anos no mesmo lugar, né? E os piercings brigam com as hastes dos meus óculos. E o headset aperta as minhas orelhas e fica assim, no final do dia, muita dor nas orelhas. Eu não quero arrancar o negócio da cabeça. Mas é o nosso trabalho hoje, né? É assim. Faz parte. Eles já estão com acesso, né, ao Moodle, ou não? Estão. Já tem material lá para eles irem começar a olhar e já ver. Tem, exatamente. Aliás, o que vocês acharam da organização do material, pessoal? Nos contem antes da gente começar propriamente o nosso diálogo. A gente está só falando bobagem, que horror. Faz parte. Faz parte, com certeza. Não pode ficar em silêncio. Pelo menos acho que o pessoal acessou o texto, assim, conseguiram dar uma olhada no... Porque a ideia era, pelo menos, ser o nosso ponto de partida, né, gente? Dar uma olhada no texto, isso é importante. O conteúdo. Porque se alguém de fato lê o texto, e acho que aí a gente conversa sobre ele, tira até mesmo alguma dúvida que tenha surgido de ontem para hoje, né? Ou tá todo mundo bem, tranquilo, ninguém tá nervoso, ninguém tá perdido. Vocês são bons, hein, cara? Eu tô sempre perdido. Desde que começou essa pandemia, eu não sei nem para onde eu vou. Trabalho feito uma louca, me perco, esqueço reunião. Aí depois a pessoa manda uma mensagem, tu tinha que estar na reunião, aí tu não lembrava que tinha reunião. Ou então eu entro na reunião errada. Tá. E a gente vai sobreviver, Mavie. Espero. Às vezes eu não sei que unidade ou tópico a gente tá. E às vezes eu não sei também.
Gente, eu amava quando a Kathleen avisava, olha, vocês têm aula hoje. Eu acho, porque às vezes eu não lembrava. Agora eu botei todas na agenda, para a agenda me avisar. Eu sei que eu tenho uma folga amanhã, aí depois eu tenho que estar olhando aqui a tabela, senão eu não sei. Amanhã eu tenho a Mel, que é só eu e a Mel. Ai, meu filho tem um foco na Mel, porque ela é japonesa. E ele relaciona com Godzilla, Jesus. Ele sempre aparece mais na aula da Mel, assim, é terrível. Já não sei mais o que fazer. Vamos ver o tópico aqui de hoje, que é sobre... Hoje a gente ia aproveitar o texto, aquele Ciência, Saúde e Doenças Emergentes, uma história sem fim, da Fiocruz. E quem é que leu o texto? Essa é a melhor das perguntas. A melhor pergunta é o ataque. Professor Lobo, você leu o texto, professor Lobo? Às vezes a gente pega no contrapé o professor, cara. Eu li, inclusive fui eu quem achou esse texto, né? E é muito bom, por sinal. Eu gostei também. O problema é que eu acho que o mundo andou fora do ar, né? Ai, mas a Liz, ela enviou por e-mail esse texto. Ah, então não tem desculpa de não ter lido. Ai, Lobo! Se entregou, não leu. Não, eu li, tô dizendo os alunos. Ah, tá. Isso, um textinho curtinho até. É. Eu brinco que a minha defesa, às vezes, é o melhor ataque nesses aspectos do conhecimento. Em sala de aula, eu sempre usava isso, assim. Às vezes não estudava nada, não chegava na aula sem saber, mas era o que fazia as perguntas. Essa é uma tática, gente. Fora as brincadeiras, a gente aprende muito ouvindo os outros. Eu, pelo menos, acho que é a forma com que eu mais aprendo, mais do que lendo até. Não sei se isso acontece com vocês. Gente, eu acho que para mim o primeiro passo foi ouvindo os outros também. Essa coisa de aprender lendo sozinha foi... eu acho que foi a partir do mestrado. Isso obriga, né? Exato, não tem muita opção. São processos de aprendizagem. Eu aprendo bastante lendo, mas a discussão depois é importante. É uma fixação. Porque, na verdade, a gente guarda muito pouco do que a gente lê, né? Então, como é que eu aprendo? Eu aprendo também sistematizando o que eu leio. Colocando no papel ali, fazendo um resumo, um esquema. Na verdade, Pedro, ele não tem 2 ouvidos, pela declaração dele no chat. Eu com esquema mesmo. Eu me organizo mentalmente a partir de esquema. Tanto que essa turma não, né? Mas as turmas mais antigas devem conhecer os meus famosos esquemas. Eu rabisco muito no quadro. Atualmente eu faço as apresentações, mas elas também são meio esquemáticas, né? Não é tão esquemática quanto era, mas era bem esquemática. Então, minha organização mental é muito com traços, palavras-chave. Mas falando nessas questões de estudo, de fato, eu fui aprender a estudar. Não quer dizer que eu saiba muito, né? Mas que me botou nas linhas foi um professor horrível que eu tinha, um argentino, Abel. E eu rodei 3 disciplinas com ele de filosofia moderna. Mas aprendi que ali a forma de estudar é como o Lobo estava falando, não é só lendo, né, gente? A gente precisa escrever, achar outros métodos, seja sistematizando, falando e gravando e ouvindo si próprio. Então, acho que esses processos a gente tem que descobrir e ter a certeza que não adianta, eu vou para a prova, pego um livro e leio apenas. Leio o texto e vou para a prova. Preciso escrever, e por vezes estudar a partir daquilo que escreveu, ou do esquema que fez, ou dos desenhos, seja como for, né? Não, eu escrevo nos meus textos, nos que eu estou lendo. E eu preciso escrever, então quando eu estou lendo um texto, eu uso lápis para não riscar os meus livros. Aí, claro, se é algo que eu imprimi, eu
Tu risca. Não, eu uso lápis, eu uso esses coisinhas também coloridos que eu amo. É uma boa dica, gente, esses negocinhos coloridos. Aí tu marca a página com aquele negócio, assim, aí eu comento no livro, aquilo ali me faz um bem, assim, para refletir sobre o texto, né? Porque às vezes não é só uma leitura de um texto, tem que refletir sobre aquilo, né? E esses coisinhos coloridos lá, esses marcadorzinhos, tu sabe onde tu tem que voltar, né? Do dissertação em tese, eu marco vários. Até não poder mais. Uma técnica, porque é mais importante do que ler e entender, né? Se tu leu e não entendeu nada, você veio pra nada. Não adiantou muito. Então, uma técnica que eu ensinei para um sobrinho meu, faz 500 anos atrás, é assim, ó. Tu lê um parágrafo e aí tu escolhe o texto e te pergunta o que eu li. Esse é um bom exercício. E aí tu vai falando com as tuas palavras o que tu leu. A gente não fez nenhuma avaliação ainda, mas o pessoal lá mais adiante, colegas mais antigos de vocês, faz isso. As minhas provas geralmente são assim, eu tento ver o que vocês entenderam, né? Com as palavras de vocês, que é o fundamental. Porque senão fica na decoreba, e não serve para nada. Vocês têm que assimilar o conceito de alguma coisa e saber aplicar ele. Quando você sabe aplicar ele, além do texto que vocês leram, algum conceito, alguma ideia, aí sim, aí dá para dizer, olha, vocês entenderam alguma coisa. Isso é fundamental. Por exemplo, né? Da pós. Não, eu tô tribunzinho agora, em pandemia eu tô tribunzinho. Ele é muito mais cruel com os alunos da pós do que com o médio, gente. Você não sabe o terror que ele faz com os alunos da pós. Já chegou aluno chorando. Já chegou. Teve uma turma que queria meu fígado. Ele fazia os alunos da pós chorar. Uma coisa assim. O pior é que foi mesmo. Ela chegou chorando pra mim, ainda por cima. Né? É o ditado, né? Aquele, o aluno é no professor até a primeira prova, né? Depois ele odeia. Não, mas com o médio, o pessoal vai mal no primeiro trimestre, depois começa a ir bem, aí vai tranquilo. Claro, você tem um semestre. O médio, o primeiro trimestre é sempre o massacre da Serra Elétrica. Mas depois o pessoal pega o jeito e vai. Mas em outra história, entendeu? Não tem o que fazer. Sim, né? A gente tá com 10 alunos que terminaram o nosso módulo. O Lobo correu todas, foi tudo Lobo, gente. Eu sou a querida, sou a Bazinha, aquela que. Mas a gente precisa fazer diferente. Aqui tem 29, não, 27, 26. Não vamos correr o povo, né? O Lobo tem experiência em correr o povo, não. Sai. Tá assustando eles, Gutan, isso não se faz. Não, mas é com o pessoal da pós, sério, é um terror, coitados. Ele ainda manda mensagem e diz assim, olha esse texto, essa pessoa estava fumada. A pessoa fumou uma. Falei isso abertamente. Diz assim, gente, olha, pensem bem agora na hora de vocês fazerem essa atividade. Tá assustando até o Marcos, viu? É aquela velha história, quem vê cara não vê coração. Esse Lobo tão sério, né? O nosso marxista mor. Olha o pano de fundo ali, o fio do Marcos ali, ó. Mas pior que não é um pano de fundo, esse que é o problema. Não é. Ai, gente, eu tenho amigas mexicanas do meu lado, só que não dá pra mexer porque eu tenho um PC. Eu tenho gatinhos. Eu optei por um approach mais latino-americano no meu escritório.
E a irmã da Andréa Sonza tem o Bakunin. De quem? Tá, Anarquista? Marcos. É que assim, tem a Andréa Sonza, né? Aquela das tecnologias assistivas. E ela tem trabalhado com a gente há muito tempo, né? Tá lá no Reitor há um tempão. Na sua casa. Conheci a Carol online, né? Mas conheci no dia de hoje, é como a gente conhece as pessoas. Até um Bakunin. Eu tenho a Fridutia. E aí eu achei que ela precisava de mexicanos, então eu chamei Emiliano e Francisco para acompanhar. O Emiliano Zapata? Sim. Tem uma colega no IFE, vocês não sei se alguém já conheceu, que o sobrenome é Marx mesmo. É Marx Weber. Agora tu deixou o Lobo com inveja, porque tudo que ele queria era ser Marx. E aí eu conheci, assim, nessas reuniões, na primeira vez abre a câmera e tem a pessoa no nome de Marx, isso é sério, É Marx Weber. Quase Max Weber. Só falta o Weber, né? Mas já tem o Marx. Então o nome é parecido com o Weber. E tem o Engels também. O Engels? Não sei, tô chutando. Não tem o Engels, nada. Se eu tivesse o sobrenome de Marx, eu ia botar o nome do meu filho de Cal, óbvio. Não ia nem pensar. Carlzinho. Calzinho. Eu tinha uma edição em espanhol que era Carlos Marcos. Gente, os alunos estão achando nós somos loucos aqui. Olha o Carlos Marcos. Os caras traduzem. Tem um país aí pra mim. agora que eles traduzem. O melhor pra mim é o Renato Descartes. Parientes. O Renato Descartes. Sim. Que gente. Não, é tudo traduzido. Até os nomes das cidades. É. Eu tenho um joguinho de videogame que eu fui jogar e tinha um cavalo, eu podia botar o nome do cavalo. E aí eu fui colocar o nome do cavalo e ia botar Bucéfalo. E o jogo não deixou porque era um nome pornográfico, mas não é pornográfico. É o cavalo Alexandre. Não tem nada a ver, que eu até não lembro o que, mas é cavalo de guerra, cavalo forte, uma coisa assim. Não lembro o que quer dizer, mas não tem nada a ver com pornografia. Não me deixou pôr o nome. Qual é o joguinho? Era o Red Dead. Mas daí eu pensei, esse jogo aí tinha que ser um pouquinho mais culto. Não sabe nada. Eu acho que ninguém leu o texto, né? Eu acho. Tô achando. Ninguém comentou nada, só deixaram a gente falando aqui. Mas se ninguém leu, isso é um problema. Nós vamos ter que ficar aqui até alguém comentar sobre o texto. Eu li por cima. Eu vi o negócio da Zika, da Uganda, 1947. Isso eu não sei o que eu li. Mas eu li por cima, não foi assim uma leitura aprofundada, que eu prestei muita atenção. Não, uma leitura assim, leve. Eu não li, mas eu tô achando a aula extremamente interessante. Acabei de descobrir o conceito de bucéfalo. Nem sabia da existência da palavra. Tô achando bem interessante, assim. Adorando, tô tweetando muito sobre a aula, porque eu tô achando ela muito interessante. Falei que foi o melhor EAD que tivemos até agora. Gente, olha só. E a gente nem bebeu nada. Eu, pelo menos. Né? Já rolou a risada do Lobo, quer dizer que não foi todo mundo. Não, eu não bebi nada, não. Não bebo de dia. E eu bebo de dia, eu não bebi hoje porque tchau. Vinho é saúde, Lobo. A Mari colocou agora que eu não paro. Eu faço os vídeos às vezes, mas se vocês separarem, eu não paro quieto na cadeira. Eu fico balançando na frente da câmera. Pior, o vídeo que tu fez pra turma da pós se mexer.
Metodologia, Magrão do Bonfim, assim, tem 2 tipos de... eu não sei fazer o teu sotaque do Bonfim, mas tem os 2 tipos de metodologia, o lobo se mexendo, a câmera fugindo. Agora eu caminho na sala. Agora, aqui não tem como caminhar do que balançar. Não, mas e o vídeo que eu até te mandei, né, Lu? Eu fiz um vídeo para pós. Aí a gente ia começar a estudar educação jesuítica, então eu resolvi fazer uma introdução sobre a formação dos Estados Nacionais, tal, barari, barará, para introduzir Brasil colônia e depois a educação jesuítica. E aí eu fiz o vídeo super sério. E eu deixei o Franz no banho. E aí só se ouvia ao fundo, mãe, 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 gente, parece que eu sou uma mãe assim, horrenda, né? A criança berrando, eu impassível falando sobre a formação dos Estados Nacionais, assim, como se nada tivesse acontecendo. Mas se ele não estivesse no banho, ele ia aparecer. Então eu achei, mas eu não usei o vídeo igual, não adiantou, ele não apareceu. Ele apareceu, só que em voz. Ele apareceu mas era ele berrando assim, mãe, 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 não dava nem para editar. Aí eu gravo áudios com os headsets, porque aí não aparece tanto, mas em um eu ouvi ele dizendo bunda, ele acha bunda um baita palavrão e ele nem se dá conta que ele sabe uns mais pesados, assim, né? Porque eu não reprimo o fato dele repetir palavrões que eu use normalmente. Acho que seria hipocrisia, né? Ai, não fala isso, só a mamãe pode falar. Mas ele não tem essa dimensão do que é tão pesado, então ele adora, ele chega durante as reuniões, que o pessoal não ouve, e ele grita bunda. Porque eu estou em reunião, né? E aí ele apareceu num dos áudios, eu gravando os áudios para os slides, e ele aqui do lado, bunda, 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 e depois eu fui ouvir, tinha. E eu postei, aí eu deixei quieto. Fazer o quê? Mas ainda bem que bunda é algo até mais tranquilo. É verdade. Quem não tem bunda? Que ele tem falado coisas bem piores, ele nem sabe. Ainda bem que ele não tem uma dimensão da hierarquia palavronista. Achei que tu ia dizer que ele não tem bunda. Não, do jeito que ele tá gordinho, tem um bundão. Mas então, gente, acho que... Depois disso tudo, assim, tá bom. Fora as questões da bunda e do bucéfalo, mas pensando em relação ao porquê daquele texto, professora. Então, né, vamos pensar no porquê desse texto. Esse texto surgiu porque a gente estava definindo, né, qual seria o nosso tema do módulo, o que a gente ia pensar de integrado para o módulo. E aí a gente pensou em pandemia, porque na verdade a gente acaba pensando em pandemia o tempo inteiro. E aí eu achei esse texto da Fiocruz, porque eu achei ele muito interessante. Eu até tinha passado umas questões para vocês refletirem sobre, e eu não estou achando aqui de jeito nenhum, eu procurei, porque... E onde é que ficou isso? Ficou em algum lugar do Moodle. Para a gente pensar assim, o que que... tá aqui, sim. Alguns pontos desse texto, por exemplo, né? São 2 caras, um é um pós-doutorando e o outro é um professor lá da Fiocruz. Vocês conhecem a Fiocruz, já em primeiro lugar, né? A Fundação Oswaldo Cruz tem todo um papel de desenvolver pesquisa acerca da área da educação da saúde no Brasil. Então, esse aqui não é exatamente um artigo, é uma notícia, mas foi escrito bem nesse contexto, se não me engano, é de abril deste ano. Então, eles vão fazer essa relação, uma relação histórica, e vão fazer também uma relação com as questões sociais que envolvem a pandemia. Então, o pessoal fala da teoria da transição epidemiológica. Quem é que chegou nessa parte? O Marcos Ninguém chegou. O Lobo não, porque ele não levantou o dedo. E se não me engano, eu trouxe uma questão ali. Onde é que a Alice botou as questões? Não sei. Eu trouxe uma questão sobre isso.
no fórum, sobre a transição epidemiológica, porque o que acontece? O pessoal vai ter uma ideia de que existe um desenvolvimento linear das sociedades e que a partir de determinados momentos não existiria mais as doenças infecciosas, assim, elas não seriam mais a grande causa das mortes, e sim aquelas doenças relacionadas à idade, degeneração e o câncer, por exemplo. E aí o que acontece? Simplesmente a gente é abalado por algumas epidemias, e aí eles já vão falar de algumas epidemias anteriores, e agora esse caso da Covid, que está causando todo esse número enorme de mortes em âmbito mundial. E aí, gente? E aí, vou ficar falando. Vamos lá. Eu fico meio travada, só para falar bobagem que não, mas eu fico meio travada de... Não, para falar bobagem eu não travo nunca. Mas eu queria chamar a atenção até isso que as APNPs têm feito, né? De colocar a gente a trabalhar coletivamente. Eu não sei se presencialmente esse espaço estaria acontecendo assim, 3 professores, ou no caso, na verdade, nós com mais 2 professores também, são 5 então nesse modo. Mas chamar a atenção é uma coisa muito importante, que o texto de fundo dá conta. A gente se acostumou a dividir as áreas de ciências exatas, a dividir as ciências humanas, fazer lá história, filosofia, sociologia. E o texto dá conta de mostrar o quanto isso é uma grande bobagem, né? Não existem ciências naturais, existem ciências feitas pelos seres humanos, não existem ciências exatas, existe a ciência produzida pelos humanos. Então, de forma conjunta, e isso que o texto mostra, a crítica feita a essa teoria da transição epidemiológica é basicamente porque tenta criar etapas determinadas da sociedade, do desenvolvimento social. E eu acho que outra coisa que eu queria chamar a atenção, doença nenhuma acontece sem aspectos sociológicos muito bem definidos, historicamente bem determinados, do ponto de vista de que tem certas doenças que são doenças de pobre, e isso não é ruim, falando do pobre quanto nós, latino-americanos. A história da formação desse continente se dá basicamente porque chegou um povo mais doente que os indígenas da época, podre de tudo que era tipo de doença, sexuais, gripe, tudo, e conseguiram com isso, inconscientemente, obviamente, dizimar boa parte da população que existia autóctone aqui, na região do que hoje é o Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos também. Então, acho que chama atenção essas duas coisas. Eu queria que a gente pensasse um pouco junto. O quanto não estão separadas as ciências, fazem parte do mesmo todo, e o quanto as doenças têm um aspecto que não é pura e simplesmente, ele até acaba dizendo no final do texto, né? Não um fenômeno apenas biológico, mas um fenômeno social também. Acho que chama atenção a isso, porque é o que a gente está vivendo agora também, se for pensar de quais doenças afetam o continente africano e, por exemplo, não afetam, claro, tirando as questões de clima, né? Frio e outros aspectos, mas que não afetam países ditos desenvolvidos, entre aspas. Será que eu estou viajando? Acho que o silêncio é tipo um sim. Tem um artigo que eu achei recentemente bem interessante, que ele foi publicado pelo Instituto Humanitas da Unicinos, deixa eu copiar aqui, que fala... Pobreza, a doença dos pobres, é o título do artigo. E vai falar justamente dessa questão social, de como existe essa inserção. E eu não sei se vocês lembram, né? Faz tanto tempo que a gente iniciou a pandemia, parece que a gente está uma vida vivendo assim, né? E quando iniciou, se falava assim, o coronavírus é uma doença democrática. Afinal de contas, e desde quando alguma doença é democrática, né? Ela vai atacar tanto ricos como pobres, até porque os primeiros infectados eram pessoas que estavam voltando da Europa e que geralmente tinham sido infectados na Itália. Né? Acho que essa é a primeira grande entrada para o Brasil, ou então eram pessoas que tinham ido fazer negócios na China e tal. E aí se fala, né, nessa democratização da doença que estaria atingindo tanto pessoas ricas como pobres. Mas quando a gente vai perceber os índices de mortalidade, e aí quem é que morre? Aí começa assim, a primeira morte no Brasil é a empregada doméstica. Então,
existe essa democracia, ela realmente uma doença democrática, ou a gente vai ter determinados grupos sociais muito mais atingidos? Obviamente, algumas doenças são realmente a doença... Perfeito, Valentina, a doença de rico que mata pobre, exatamente. Porque uma pessoa de classe alta vai ter atendimento na UTI do Moinhos. Uma pessoa de classe baixa, ela vai depender de um atendimento no SUS, que vai estar lotado, e, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa do SUS, tá? Isso aqui não é nenhuma crítica, mas é muito mais, são atendimentos totalmente diferenciados, afinal de contas, quem já foi no Moinhos sabe que é um hotel de luxo. E é um hotel de luxo que tu pode pagar, e se tu tens uma situação que tu podes pagar, tu dificilmente vai ter o mesmo resultado, a menos que tu já tenha um histórico de doenças e tal, do que uma pessoa que não tem. O SUS poderia ser de luxo, realmente. Poderia, com certeza, Marcos. E a gente tem, se a gente for pensar, a gente já tem muitas vantagens no SUS, que é ter saúde pública para todos é um elemento assim, fundamental. E é algo que a gente realmente precisa defender esse acesso à educação pública, à saúde pública, porque tem lugares em que é inimaginável tu pensar a saúde como algo privado, particular, e que ninguém questionaria a necessidade de manter público, mas volta e meia a gente tem no Brasil esses movimentos neoliberais de privatização, e aí atinge saúde, educação e diversos setores que são fundamentais, né? Ali eu botei o artigo esse da pobreza e que fala também da questão da África, as doenças que tem na África e que população da África que é atingida também, porque a gente sabe das grandes disparidades sociais que tem lá, assim como em determinadas regiões do Brasil, né, que essa disparidade social, ela vai interferir nas determinadas doenças que as pessoas vão ter. Aqui está a notícia da doméstica que morreu de Covid, exatamente, porque ela pegou Covid da sua patroa, que tinha vindo da Itália, e aí, enquanto uma conseguiu se curar, teve um tratamento adequado, a outra não teve. Se não me engano, foi no Rio, né? Foi no Rio ou foi em São Paulo que faleceu ela? Não lembro. No Rio, exatamente. Vou fazer alguns apontamentos rápidos, né? Na verdade, a gente já está dando algumas pinceladas do que a gente pretende trabalhar mais adiante. Por que a gente, no início foi um pouco difícil achar um ponto em comum, mas ao mesmo tempo, como a Guta disse, a questão da pandemia, que a gente tinha todo aquele discurso inicial, que a gente vai viver um mundo diferente, que todo mundo vai ficar mais solidário, que o vírus é democrático, né? E que na prática a gente começou a ver que não é bem assim. Na verdade, na prática, a gente está tendo uma desigualdade maior. Vocês podem procurar que os ricos ficaram mais ricos, alguns setores específicos, e o pobre, em geral, está ficando mais pobre, porque está perdendo emprego, né? Mas alguns setores estão enriquecendo muito. Se vocês procurarem na internet, eu posso procurar daqui a pouco, vocês vão ver que tem gente que está ficando muito rico. O cara da Amazon, por exemplo, já era milionário, está cada vez mais milionário. O pessoal da Microsoft também, né? Tem setores específicos. Bem, isso é um ponto. Outro ponto que aí remete ao texto, e tem várias coisas no meio, que é um discurso, que também é um discurso de fake news, do nosso excelentíssimo, vocês sabem quem, né? Que é aquele discurso que os vírus, a gente se contamina e produz anticorpos, beleza. Só que essa produção de anticorpos não é bem assim, né? Tu leva algumas gerações para ter um anticorpo capaz de te proteger, não é numa geração, é um processo de gerações. E aí, como o Marcos estava falando também, a primeira guerra biológica não foi intencional, digamos assim, mas a primeira guerra biológica,
ou uma das primeiras guerras biológicas, digamos assim, mas não foi intencional, quer dizer que não foi pensado na questão em dizimar via questão biológica, e aí por isso que foi o ponto que a gente conseguiu fazer o contato com a Lise, né, foi na colonização. Vários fatores ajudam a gente a entender o porquê que dois impérios, que eram impérios realmente bem poderosos, o Inca no Peru e os Aztecas no México, né, como que esses impérios caíram frente aos espanhóis. Tem um livrinho que eu tenho aqui, mas eu tenho que procurar, porque uma das explicações históricas durante muito tempo foi por causa da pólvora. Só que esse livrinho, eu não me lembro o nome do autor, também não sei se está aqui ou está em Osório, eu tenho um pedaço dos meus livros aqui, um outro em Osório, ele vai dizer o seguinte, não é bem assim, por quê? Porque chegava aqui as armas de pólvora, as armas de fogo, mas o clima fazia com que elas emperrassem. Então, para a gente entender o porquê que aquela civilização ela caiu relativamente fácil em relação aos espanhóis, tem vários fatores. Um deles, eles não conheciam o cavalo. Então, eles achavam que o cavalo era um deus e iam atacar primeiro os cavalos. Então, eles atacaram depois. Um outro fator é a domesticação pela Igreja Católica. E um terceiro fator, que aí assim é um fator importante, que seria uma guerra bacteriológica, ou aí a professora Lise falaria melhor, o vírus, na verdade, né, uma guerra viral, que seria a gripe. A gripe, porque o habitante da América não tinha contato com a gripe. Então, a gripe, para eles, o vírus da gripe é fatal. Aí, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um filme que é situado na ditadura militar, mas ele é muito interessante, Brincando nos Campos do Senhor, que é de um diretor argentino, não sei se está vivo ainda, Héctor Babenco, acho que morreu há pouco tempo atrás, um dos mais importantes do cinema contemporâneo, né, que mostra bem isso. São dois pilotos de avião e um deles tem uma origem indígena norte-americana. E aí eles têm contato com uma tribo que estava meio afastada no Brasil e o cara surta, ele quer resgatar a origem dele, ele surtou e foi conviver no meio dos índios. Só que ele dizimina os índios. Ele queria resgatar a identidade dele, ele dizimina. É um filme relativamente longo, mas é muito bom. É muito bom. Tem 3 horas e 6 minutos. Está aqui no link do YouTube, né? É um livro, um filme de fácil acesso, só clicar ali, não precisa pagar nada. Vale a pena. Se vocês quiserem ter uma ideia dessa questão do vírus atingindo num corpo que não tem anticorpo, né? Como pode ser dizimado, é uma questão interessante. Eu lembrei de uma história rápida, que vocês já ouviram falar no bairro do Bexiga, em São Paulo? Já ouviram falar, né? Tinha um cantor muito famoso, Doniero Barbosa, sambista, mas Bexiga esse nome se dá por uma doença, varíola. Por isso que o bairro ficou chamado de Bexiga, porque tinha muita gente com varíola lá. Mas eu lembrei de um livro, Os Índios e a Civilização, do Darcy Ribeiro, e o Darcy ali descreve um episódio no século XIX, 1800 e pouco, em que na cidade de Caxias, lá no Maranhão, não aqui no Rio Grande do Sul, isso também aconteceu no Rio Grande do Sul, mas era deliberadamente os fazendeiros se organizavam para botar pessoas com bexiga, com varíola, no meio dos índios, ou atrair para pegar a doença e serem mortas, né? Então isso aconteceu muito aqui na região também, onde os imigrantes ficaram no Rio Grande do Sul, em que se mentiu dizendo, essas terras são devolutas, não tem ninguém. E de fato sempre teve gente morando, os indígenas, e foram esporadicamente, sistematicamente, aproveitada essa guerra biológica, por vezes inconsciente, como foi no caso dos primeiros portugueses que chegaram aqui, era inconsciente,
ou até desse exemplo que o professor Lobo deu, né, do camarada que vai lá e acaba matando. Aquele filme sobre os irmãos Vilas-Lobos também mostra sobre a criação do Parque Nacional do Xingu, também mostra essa experiência de que, bom, se aproxima, faz os primeiros contatos e eles morrem rapidamente. Então nós tivemos aqui, isso é só um exemplo para a gente pensar nessas armas biológicas, além da espada, que matou a maior parte dos indígenas, foi o maior holocausto da humanidade, não foi lá na Alemanha, mas foi aqui na América Latina. E outra, essa guerra biológica, por vezes consciente, por vezes inconsciente, claro que muito mais inconsciente, né? Mas que faz parte desse processo de civilização pelo qual a gente passa e pelo qual a gente faz parte. Eu queria só antes assim chamar a atenção a 2 pontos, talvez da filosofia, assim, com mais atenção. Ao tratar sobre doença, ao tratar sobre esse problema que nós estamos vivendo agora, a gente está falando basicamente da morte. É algo que para nós às vezes é distante, mas que está sempre próximo. Eu sempre brinco assim, a gente só tem 2 certezas, que nasce e que vai morrer. O meio desse processo é a vida, a gente tem que fazer o que o melhor pode dela. Mas são elementos que nos fazem pensar o quanto a gente é parte orgânica, como qualquer outro animal dessa terra, como qualquer outro bicho. A gente, então, pensa essas relações todas, mas, de fundo, tem essas questões, por vezes, mais simples e mais profundas de que, ao estar suscetível à doença, a gente sente próximo de nós e de quem a gente ama, de quem a gente gosta, também esses limites concretos da nossa existência biológica mesmo, né? Então, acho que são elementos também que fazem a gente pensar, por mais distante que às vezes sejam as elaborações que a gente faça, a gente está falando de coisas bem objetivas, né? Bem próximas. Silêncio. Vou voltar ao ponto ali. O legal é que às vezes fica meio esquizofrênico, né? Cada um fala alguma coisa, vai e volta. Meio pipocado. Mas eu vou voltar em relação à guerra a questão da biológica, a primeira guerra, ou melhor, provavelmente a primeira guerra biológica, isso, meio esquizofrênico, porque cada um fala um pouco, depois volta, fica uma salada de fruta, fica um mosaico, né? Fica um mosaico. Eu fico Mas às vezes achando que fica eu tô legal. dentro da minha cabeça, assim, porque parece que eu tô assim, ó, divagando entre as minhas personalidades e as vozes que existem dentro dela. Se não se perder, assim, se não sair da estratosfera, tá bom, né? Mas vou adiantar já um pouquinho que a Guta vai falar, só para não perder o vínculo, o link, né? Talvez essa tenha sido a primeira guerra biológica. Depois a Guta vai explicar melhor. Porque aqui... Pode falar, porque eu não consegui incluir o texto da Guerra do Paraguai. Eu achei que tinha ficado muito texto, Lobo. Esse autor eu achei que ia matar o pessoal. José Júlio Chavenato, quer dizer, não dá para falar perto da Guta porque ela sabe bem espanhol, né? Se falar errado, ela vai criticar. O que é Venato é italiano? Então, é pior ainda. Ele vai dizer que foi a primeira guerra biológica quando o Duque de Caxias, para conter os paraguaios, ele pegava corpos de pessoas com cólera e jogava nos rios para espalhar cólera pela população. Então foi provavelmente uma das primeiras guerras biológicas, né? Assim, aquela lá da conquista da América foi indiretamente uma arma biológica, aqui foi teria sido pela primeira vez na história da humanidade intencional, tá? Depois tu vai ter uma guerra biológica também na Primeira Guerra Mundial. Se vocês pegarem desenhos da Primeira Guerra Mundial, vocês vão ver uns caras com máscara. O uso de máscara. A Primeira Guerra Mundial foi uma experiência ímpar, né, na história da humanidade, porque tu nunca tinha uma morte tão fácil e tão numérica.
né? Vocês pensaram como é que era a guerra do Napoleão, era corpo a corpo. A Primeira Guerra, não. Agora, por que eu estou dizendo provavelmente? Porque aí, questão de como se processa o conhecimento, né? O conhecimento, ele científico, ele se pretende verdade até que ele seja negado, apresente alguma outra coisa que diga que aquilo não corresponde, né? Nas ciências exatas, isso a gente vê em laboratório. Mas em ciências humanas, como é que a gente vê isso? Com os documentos. Com os documentos, né? Esse autor, ele foi bastante consagrado uma época, eu estudei ainda, em que a gente lia, e não só ele, acho que tem um Muniz Bandeira, que também fala sobre essa guerra, né? Eu já estou aproveitando para fazer um link com uma questão mais epistemológica. Mas a historiografia, depois, mais adiante, vai contestar ele. Por quê? Porque ele fez essa afirmação, disse que era baseado nos documentos, só que esses documentos que comprovariam o uso da cólera, os demais historiadores que vieram depois não tiveram acesso. Se eu não me engano, segundo ele, esses documentos estão em Buenos Aires. Ou seja, né, por isso que eu não afirmo que foi a primeira, mas que pode ter sido. Aí precisaria do quê? Para confirmar a teoria dele, a gente precisaria do quê? De ter acesso a esses documentos, tá? Então, isso é só uma nota epistemológica, para a gente ter uma noção de como é que se processa o conhecimento, tá? Em primeiro momento em que ele lançou esse livro, foi tido pela maioria dos historiadores como algo, um fato, um dado, mas depois começou a questionar as fontes dele. Mas é possível? Possível. Então, pessoal, vocês acham que é possível ou não? O pessoal ter pensado nisso? Pensem que a cólera era extremamente mortal no século XIX, até no início do século XX, então a gente vai ter esse elemento. Será que não seria facilitador? Ou será, não, o General de Caxias é o nosso herói. A gente também tem um super-herói da Guerra do Paraguai aqui em Osório, né, o General Osório. E então, a Guerra do Paraguai, Marcos, que está chegando agora, é um tema às vezes sensível para abordar em Osório, porque, afinal de contas, né, o General Osório nasceu aqui na região, embora o centro histórico esteja localizado em Tramandaí, né? Então, existe muito. A gente tem um General Osório na praça, tá? É uma estátua equestre. Afinal de contas, na América Latina, a gente sempre tem várias estátuas equestres de homens brancos em determinados espaços, e aqui em Osório não podia ser diferente. A gente tem a estátua do General Osório. E, embora pareça óbvio a questão de questionar a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, e não vamos eximir, pelo amor de Deus, não vamos eximir o Solano Lopes, ele não era exatamente um libertador da pátria paraguaia, mas a forma como a guerra foi encaminhada, na época, ela, mesmo no Brasil, ela vai ter uma visão bem negativa na imprensa quando começa a chegar os excessos no número de mortes. Inclusive, a Guerra do Paraguai e a Guerra da Secessão são as guerras mais fotografadas que a gente tem no século XIX. Tem um artigo muito legal sobre os fotógrafos que atuaram na Guerra do Paraguai e como vai ser a circulação dessas imagens, porque a gente tem que pensar, gente, que a fotografia no século XIX, a produção da fotografia é extremamente difícil, mas que o pessoal vai estar atuando no front. Vários fotógrafos, a grande maioria deles é europeu ou norte-americano, porque são os que mais dominam essas tecnologias na época, mas a gente tem fotógrafos brasileiros, argentinos e uruguaios, e a maior parte também desses europeus e norte-americanos que atuavam no front eram pessoas que já viviam no contexto dos países latino-americanos, né? Então, uma guerra com os excessos que essa guerra teve, vocês acham que seria possível utilizar, por exemplo, corpos de pessoas que morreram de cólera e lançar nos rios? Ou vocês acham que não seria viável, que, sei lá, nem Caxias, nenhum general brasileiro teria tido
essa capacidade assim tão maligna de pensar, porque na verdade eles são heróis e são bonzinhos. Eu acho que sim, eles têm. A gente sabe que a história do Brasil com generais que são vistos como heróis é bem problemática, assim como em diversos lugares. Então acho que, né, não duvido da maldade de nenhum general. Falando em Guerra do Paraguai, tem uma figura emblemática, que é a Elisa Lynch, a mulher do Solano Lopes. Ela é uma irlandesa. E quando o Solano Lopes e o filho dela são mortos pelo exército brasileiro, né, e aí ela e a filha enterram eles com as próprias mãos. E quando o exército brasileiro chega, ela diz que eles não poderiam tocar em um fio de cabelo dela, porque ela era cidadã europeia e eles não poderiam tocar, e eles não tocaram. Ela usou, obviamente, esse eurocentrismo, mas vai dizer que não é corajoso uma mulher no século XIX enfrentar um exército e dizer que ela não pode ser tocada e enterrar o marido e o filho com as próprias mãos. Eu acho uma das cenas, assim, que deve ter sido uma das cenas mais emblemáticas da guerra. Só uma questão sobre... Porque a Guerra do Paraguai, eu passei minha infância inteira dentro de um museu aqui em Santa Maria. E vivi muito próximo a essa coisa da Guerra do Paraguai. E hoje eu me dou conta, assim, do quanto às vezes a gente comete o erro de não fazer isso que a professora Guta está falando, de ver o quanto aquele povo foi aguerrido no que fez. Pode-se julgar o que for, mas a gente sempre fala como se o Brasil tivesse dizimado o povo, e de fato aconteceu um genocídio ali. Mas o povo paraguaio foi muito aguerrido, assim, deu, obviamente, num contexto que a gente não julga, não tem ideia de como foi, mas não foi a gente tem que ver como um povo como um herói, não como um derrotado. Porque fora de todas as premissas que se possa ter, acho que é mais honroso para esse povo do que a gente às vezes olhar e dizer o Paraguai sofre até hoje, sofre sem dúvida com o desfecho daquela guerra, né? Mas ela foi, a gente às vezes não tem a dimensão, talvez a Guta tenha bem mais clareza sobre isso, mas a dimensão que teve essa guerra para a América Latina, para a configuração dos países como a gente tem hoje, né? Não, e é interessante que é uma guerra em que 3 países se unem contra um país. E muito se justificou que era a Inglaterra que estava pressionando o Brasil, a Argentina, o Uruguai, em função do desenvolvimento econômico que o Paraguai estava tendo. E aí existem algumas teorias que falam, e é bem interessante, que na verdade a Inglaterra não teria receio de concorrer com o Paraguai, né? Na verdade eles teriam problemas, uma Alemanha que se industrializava, a França, que é historicamente a grande concorrente da Inglaterra, né? E que o Paraguai não causaria um impacto com a sua industrialização tão grande no mercado britânico, isso era óbvio. Mas na verdade a gente raramente pensa no imperialismo que o Brasil e a Argentina exercem no continente, na parte sul, né, na América do Sul. Então, são 2 países que disputam esse imperialismo. E quando o Paraguai começa a despontar ali, beleza, eles invadiram Mato Grosso e tal, precisava dizimar a população? Essa eu acho que é a grande questão, assim, nossa, invadiram, existem tratados diplomáticos, há muito tempo. A gente sabe que o pessoal historicamente gosta de resolver as coisas pela guerra, né? Mas havia essa possibilidade de tratados, ou então de um enfrentamento, mas que fosse um enfrentamento mais contido. O Brasil vai se juntar aos outros exércitos. Do Uruguai não tem quase ninguém. Eu posso falar porque a minha família é do Uruguai, né? Uma parte dela é do Uruguai. Então, o Uruguai não tem muita gente lá até hoje, mas a Argentina tinha um exército forte, já vinha de todas aquelas, o processo de independência deles, que é bem militarizado e tal. Então, tu une 2 exércitos fortes para destruir um país. Embora eu tenha sido banca de um militar, a banca de doutorado de um militar, foi uma experiência bem divertida, e ele fez uma visão super fanista da Guerra do Paraguai, tipo,
uau, a gente venceu a Copa do Mundo, né? E aí ele diz que sim, descobriu na Guerra do Paraguai que o nosso exército estava despreparado, então eles fizeram um acordo com os alemães, para os alemães treinarem o exército brasileiro, porque não tinha sido suficiente dizimar a população masculina paraguaia, inclusive, chega aquele momento que tu tens crianças enfrentando, e as fotos das crianças, né, lutando, dos paraguaios, que são crianças lutando, isso aí vai causar um impacto na imprensa brasileira na época. Então, assim, acho que, foi um excesso, né, um cara hoje veio, assim, super fanista, aí todo mundo caiu em cima dele na banca, por isso, e, nossa, com razão, né, por pensar, assim, que a gente tem que ter essa visão crítica, e claro, a Guerra do Paraguai, ela é icônica, por exemplo, não é uma crítica, mas já é uma crítica, no Centro de Tradições Gaúchas, porque como a gente tem a participação de muitos gaúchos no Exército, de voluntários da pátria, gente, quantas cidades tem ruas chamadas voluntários da pátria? Então, assim, esses elementos são super... Aqui em Osório, tem o General Osório. Então, esses elementos, eles são muito valorizados nesse espaço, sem se questionar como foi a nossa atuação, né, na guerra, os excessos que foram cometidos. E aí, isso ali que o Marx chamou de subimperialismo, é um subimperialismo, né? O Brasil, a guerra com os coronéis da Guarda Nacional, não é no Exército de verdade. A Argentina está passando pelo processo de unificação. Sim, a Argentina, ela tem a independência em 1816, formalmente, mas eles vão ter a formação do Estado Nacional por várias décadas, né, até se constituir o que é a Argentina, porque primeiro a gente tem ali a Confederação, aquele ali quando a capital é em Tucumã, não consigo me lembrar o nome, mas até chegar a dominar Buenos Aires e efetivamente formar a Argentina, que é hoje, vão se passar várias décadas. E aí eles têm um processo que vai ter algumas figuras militares que são extremamente importantes. A primeira, da primeira fase, é o San Martín, que vocês vão ver em tudo que é cidade latino-americana, porque ele foi lá e não participou só do processo de independência argentino, na verdade ele vai fazer parte dos exércitos do Sul, compondo junto com Bolívar, e depois tu tem outros, o Belgrano, o Lavacherra e uma série de outros generais que aparecem, que inclusive são nomes de cidade em Buenos Aires para quem já foi a Buenos Aires, e em outras capitais latino-americanas. O San Martín tem por tudo, né? O San Martín, ele é o Messi dos processos de independência, porque o cara nasceu na Argentina, morou uns 4 anos e foi para a Espanha. E na Espanha ele se tornou militar, ele participou das lutas contra Napoleão. E aí o cara sabe que tem um processo acontecendo onde ele nasceu e do nada resolve voltar. Nem sotaque de argentino ele tinha, né? Afinal de contas, ele não tinha quase vida, e ele resolve voltar. Assim. Então é tipo o Messi, que nunca quis se naturalizar espanhol porque ele queria jogar pela Argentina. Então, daí já vem essa origem deles com a Argentina. No fim das contas, o San Martín morreu na França. Mas eles têm essas figuras que são militares e eles tinham, embora eles não vão ter os exércitos, obviamente, organizados como os exércitos modernos ou como seria, por exemplo, o exército prussiano, mas eles têm uma organização militar forte, que não se compara com a do Paraguai. E tu tens 2 países grandes contra o Paraguai. Então, assim, no Paraguai tem um lugar muito legal, que é o Panteão de los Héroes, que é em homenagem aos paraguaios, que foram muito aguerridos, como disse o Marcos, e que lutaram na Guerra do Paraguai. E é um dos espaços mais icônicos no meio de Assunção, assim, e é essa homenagem a quem lutou e morreu nessa guerra, e realmente, né, o país, ele tem realmente muitas consequências da guerra até hoje, mas, por outro lado, eles tiveram realmente muita coragem de seguir lutando dentro do contexto que eles podiam. Independente dessa relação, o Solano Lopes tinha um posicionamento imperialista e pouco democrático, realmente. Tinha, embora é difícil pensar em líderes democráticos na época, vai pegar o O'Higgins, ele vai tentar meio que dar uma sucessão familiar, então assim, líder democrático no século XIX é algo bem questionável de se falar, né, e tal, mas acho que era isso. Acho que a gente já passou da hora até.
a democracia ainda não era um valor, exatamente. A gente estava ainda saindo daquele período dos grandes impérios, então a democracia não se pensava ainda. A democracia que a gente entende hoje é um produto mais do século XX mesmo. Né? Embora já há muito tempo, desde a própria dos gregos, mas depois a gente entra naquele período, né? Passando pelo Estado absolutista, os Estados nacionais absolutistas, a democracia a gente vai ver melhor o ano que vem, mas valorizar a democracia é algo contemporâneo. E mesmo dentro desse período mais contemporâneo, a gente tem períodos de crítica à democracia. A gente tem o nazismo, o fascismo, a nossa ditadura, que um pouco envergonhada, digamos, segundo o Hélio, né? Mas o Chile não tinha tanta vergonha assim de ser uma ditadura. Mas um tema pode gerar 1000 outros temas, né, gente? Por isso que eu meio esquizofrênico. Não, e é interessante o Lobo falando ali de democracia mesmo. No século XIX a gente tem muito mais, é uma diferença de sistemas, enquanto o Brasil é uma monarquia, os outros países são repúblicas, mas não, mesmo as repúblicas, mesmo com eleições, os grupos políticos que eles estabelecem, principalmente na América Latina, é baseado nos caudilhos que o Lobo estava falando ali. Então, essa figura de grandes proprietários e que, na verdade, eles são descendentes de europeus, eles são descendentes de espanhóis, os caudilhos que se estabelecem no poder após o processo de independência na América Latina. Então, quando a gente tem a gente tem alguns processos de independência, a gente entrou em processo de independência, não sei porquê, mas tá aí. Alguns processos de independência que a gente tem que inicialmente são populares, como, por exemplo, o Tupac Amaru, no Peru, ou o Hidalgo e o Morelos, no México, que são dois padres que lideram camponeses indígenas. O processo do Haiti, mas o processo do Haiti é o que dá certo, né? Porque os outros populares, eles são totalmente destruídos pela coroa espanhola. Então, tu vai ter tanto no México, tanto o Padre Hidalgo como o Morelos são mortos, e aí o general que suprimiu isso, que é o Iturbide, ele assume o poder como o imperador do México. E aí ele é derrubado pelos republicanos que carinhosamente desfilam com seu braço pela cidade do México, né? Porque o México é um país bem bizarro, né? E um pouco, de leve. E a gente tem, no caso do Peru, depois da independência, eles só vão conseguir com o San Martín e o O'Higgins atuando ali. Tem um filme sobre o San Martín, que é a Cruzada dos Andes, que vai falar depois que eles vão dominar vão conseguir estabelecer na Argentina ainda, aquela região em torno de Tucumã, mais o norte argentino, e vão ir para o Chile, para o Peru, trabalhar no processo de independência do Peru e do Chile. Então, assim, é feito por homens brancos que antes se entendiam espanhóis, mas que perceberam que estavam tendo uma série de desvantagens. O Haiti é legal porque realmente é uma revolta de escravos e eles vão matar toda a população branca da ilha. Então, é o processo popular que tem realmente um resultado na época, mas realmente tem um preço até hoje. Só queria lembrar, né, porque enquanto acontece a Revolução no Haiti, a França, com a sua democracia, liberdade, como é que é? Liberdade, fraternidade e igualdade, destrói com aquele país de forma profunda, né? Então, mostra esse lado ao mesmo tempo, quando eu digo que o preço foi caro que o Haiti pagou pela sua liberdade, a gente sente até hoje. Mas foi a primeira revolta, né, puta, se eu não estou enganado, na América Latina, assim, que eu acho que dali acaba eclodindo todas as outras aí, com os caras que tu citou, o Bolívar, o Martí. E é a revolta popular que tem sucesso, né, Marcos? Porque as outras acabam que são encabeçadas por caudilhos brancos. E ali a gente tem realmente, esse é um diferencial importante. A França viveu a Revolução Francesa, e aí eles tinham esse ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, mas essa liberdade, igualdade e fraternidade era pro francês.
eles não veem um problema manter a escravização nas colônias francesas. Não é sobre a França, mas eu tenho uma dica, tá? Não é nada de 3 horas, é aquela série de 1000. Eu nem cheguei a mostrar para vocês, claro que não, a gente não chegou à Revolução Industrial ali. Mas, assim, tem a série, é uma série da BBC britânica, o nome é The Mill, e, como diz o Matheus, é The Mill, que tem que falar com aquele L de velho. E essa série, ela vai mostrar uma experiência de um lugar, ela é baseada em fatos reais, uma experiência de um lugar que é uma dessas cidadezinhas industriais inglesas, né? E aí vai mostrar todas as relações que se dão na Revolução Industrial. E aí tem um momento que a mulher do dono da fábrica, ela leva o menininho que perdeu o braço na fábrica para assistir uma mulher que ela era escravizada antes, e aí ela foi levada para a Inglaterra e tal, e aí ela contava a sua experiência. E aí chega um sindicalista e diz assim: a senhora está aqui honrando, né, com a sua presença, aqui assistindo essa palestra, mas não vê contradição em que seu marido tenha escravos nas cidades, naquelas ilhas do Caribe. Então, assim, tipo, vai lá, é super filantrópico, apoiar a escravização e tal, mas o europeu não via essa contradição. O que serve para os meus direitos, a conquista dos meus direitos, não são a conquista dos direitos dos outros. Não é à toa que a gente tem todo aquele processo de dominação da África e da Ásia, que vai culminar num processo de independência na segunda metade do século passado. Então, esses pontos de vista colonizadores, eles estão muito presentes, né, nas perspectivas históricas. A gente demorou a começar a falar sobre o tema, né? Por isso que a gente está se estendendo um pouquinho. Na verdade, a gente nem falou sobre o tema. Do tema, eu nem botei a gravar, é porque a gente falou tanta bobagem antes que eu não botei a aula a gravar. A Lizzie vai marchar para sempre. A gente também não gosta de botar a gravar, porque, sei lá, vai que alguém nos processe, né? Então, tem esses elementos. É bom não ser processado mesmo. É legal. Acho que deu para ter uma ideia, assim, do que vai ser, né? Que a gente tem algumas coisas pontuais, mas vocês têm no Moodle, e aí se alguma coisa não ficar muito clara no Moodle, esse é o espaço para trazer as dúvidas. Então, sexta também. Vocês têm um encontro só comigo, não estarei acompanhada do Marcos e do Lobo, e eu gostaria muito, muito, muito que vocês dessem uma olhada no material antes para a gente poder conversar, porque eu fico muito séria, assim, para falar sobre coisas sérias eu fico muito travada. E aí eu demoro a começar, então eu ia adorar. Isadora não pode comparecer na sexta, mas não faz mal, a gente sabe que as síncronas em tese são mais para a gente tirar dúvida. Os jacobianos, por isso, eu tenho uma simpatia pelos jacobianos, tá, Lobo? Não, se eu não me engano, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que acho que é dos jacobinos, né, é a primeira vez que fala direitos do homem e do cidadão, ou seja, coloca duas coisas diferentes, ou seja, o francês e o homem no sentido humano. É o homem, tá? Nós ainda não contávamos nada, tá, meninos? A gente não nos inclui, assim. Mas é a primeira, assim. Mas tem a declaração da mulher. Tem a primeira declaração da mulher. Da cidadã. Tem. Isso, mas tem, a gente não tem nem. Até existiam alguns grupos que defendiam o sufrágio universal, mas era muito pouco. E mesmo assim, ainda acho que o Robespierre, ele exagerou, né? Ele passou um pouco. Legal, mas ele precisou fazer aquilo assim, sabe? Então, quem assiste o Danton, o Hobsbawm diz que ele fez o que era necessário no contexto revolucionário. Quem assiste o Danton, parece assim que o Danton é tribom e o Robespierre é um louco, sabe? E, na verdade, o Danton é um baita bom vivant, assim, burguesinho, boa vida. E então, assim, ele tem um contexto mais moderado porque ele cabe, assim, enquanto o Robespierre ele quer levar a cabo, né, o processo revolucionário e tem uma proposta muito mais inclusiva, falando com expressões mais atuais.
Aí, ó, da Revolução Francesa, os direitos da mulher, ó. Só para deixar claro, tá? A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não é uma revolução socialista. Lenin e Marx vão ser bem depois, tá? Eu já vi gente intelectual, entre aspas, dizendo que a Revolução Francesa foi influenciada pelo Marx. Não faço esse tipo de coisa. Não falem esse tipo de coisa. Ai, gente, eu acho que... Não, peraí. Ele não era nem nascido, eu acho. Não, nem era nascido. Não era nem... Sim, ele nasceu alguns anos depois. Bah! Tô tentando pensar. Ai, realmente, gente. Não, e tem a questão, assim, a gente tem alguns grupos que são mais populares. Não é 100 anos também não, gente. Porque aí ele teria nascido depois do Capital. Depois lá daquele do coisa. Não é 100 anos, mas é umas décadas, assim, gente. Aí, porque de 1780, eu teria que nascido em 1889, aí ele ia nascer com a República no Brasil. Mas é um bom tempo, Leonardo. É um tempo, assim, de diferença. Mas tem uns grupos mais populares, tem o papel do Saint-Culotte, tem lá o Babeuf, que é aquele que o volta e meia assina com o Babeuf. Então a gente tem, mas é uma outra... É uma proposta popular, mas que vai acabar sendo totalmente sufocada no âmbito da burguesia, que era quem saiu grandemente vitoriosa da Revolução Francesa. Era uma pequena burguesia, mas eram burguesas. Eram burgueses, exatamente. O Robespierre era burguês. Era pequeno burguês, mas era burguês. A propriedade ali pode ser questionada, mas continua sagrada. Sim. Não é um processo muito mais para que alinhe a França num contexto mais moderno, dá muito mais fim ao absolutismo do que propriamente vai fazer uma transformação social, popular, gente, até porque realmente Marx não tinha nem nascido, isso é um elemento importante, e que a gente tem aqui, o elemento popular ele vai ser muito útil nos enfrentamentos, mas ele não vai ter voz posteriormente. Tem um texto sobre o Saint-Culotte e a leitura do Rousseau como representação desse grupo, mas eu não me lembro o título. E não vou lembrar agora, mas é um texto bem bacana. Acho que daqui a pouco a gente tem outra turma, mas eu acho a gente tem outra turma. Vamos fazer intervalo para fazer xixi, para tomar um café. Vou tomar um café, gente. Valeu. Eu me encontro com vocês. O vídeo é da primeira entrega, gente. Agora é uma boa pergunta. Mas a gente vai ter que repensar. Não, é o vídeo da última. É o vídeo da última, gente. O vídeo da última semana, não. Que é isso? Não. É da última, calma, gente. Nossa, eu entrei em desespero aqui. Eu fiquei levemente em desespero. Não, calma. Eu fui entregar o vídeo do salão ontem. Deixa eu dar uma retirada no seu vídeo. Isso, relaxem. Não, o vídeo é da última, tempinho, pessoal. Só não relaxem demais também, né? Para não deixar por última hora. Eu vou tomar um café aí. Eu também. Então tá, gente. Até sexta. Deem uma olhada no material. E aí a gente conversa sexta, tá bom? É esse link aqui também, ou é outro link? Sexta é outro. Mas aí eu não... hoje, agora. Hoje não, é outro, já tá... Tem para vocês também. Tá, então tá. Eu mandei, tá na agenda de vocês. Até daqui a pouco. Tchau, pessoal.